Fala, criptoinvestidores! Romário Madureira aqui com vocês em mais um vídeo sobre a análise do Bitcoin. Antes de mais nada, dê o seu like aí, inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar a par de todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal, tá ok? Então vamos aqui, vamos ver como é que está o Bitcoin aqui, gráfico diário do Bitcoin. Eu vejo aqui uma cunha descendente no gráfico diário e cunhas descendentes geralmente rompem para cima. Então, a gente está aqui próximo à base superior dessa cunha e aí fica um pouco mais favorável para a força vendedora. Lembrando que a gente pode observar aqui, ó, que se a gente tem a possibilidade de rompimento aqui, a gente ainda tem uma forte resistência na média de 26 períodos e, é claro, confluindo com 40 mil dólares. Então aqui fica muito confortável para os russos começarem a posicionar suas operações para que a gente tenha uma continuidade na queda do preço aí. Onde que seria mais interessante, Romário, comprar em uma cunha descendente? Quando estiver na base inferior, perdão, né? Seria o melhor momento para compra e o melhor momento para venda aqui seria nessa parte superior da cunha. Então a gente pode ver aqui que já tocou uma, duas, três. Provavelmente a gente pode ver aí a força compradora rompendo essa cunha no diário aí. Mas vamos observar e ter mais um pouco aí de cautela quanto a isso. Eu pegaria aqui após o rompimento, se eu fosse para entrar no ativo, após o rompimento dessa cunha. Antes disso, eu não me interessaria por Bitcoin, tá ok? E aí a gente vê que no dia de hoje foi um fato importante, né? Foi um acontecimento interessante aí. Já tem alguns dias que não conseguia ter um fechamento acima da média de 12 períodos. Então hoje, o fechamento aí da negociação do Bitcoin foi acima. É interessante, o volume também foi considerável, não foi acima da média, mas foi maior do que o volume de venda. E a gente teve aqui uma escadinha, né? O Bitcoin foi subindo aí, buscando a sua bandeira de baixa, dar continuidade a essas bandeiras de baixa, e a gente teve um volume decrescente aqui na força compradora. No entanto, hoje o volume foi interessante. E o que eu estou observando aqui? O Bitcoin, ele está tentando, né? Toda vez que a força vendedora empurra o Bitcoin aqui para baixo, a força compradora vem e age no ativo, fazendo com que o preço feche lá no positivo. E aí a gente tem o quê? A gente tem pouco corpo da vela e muito pavio, né? Então isso aqui mostra muita volatilidade e falta de interesse nos compradores e nos vendedores também, porque não dá continuidade, né? Tenta empurrar o preço para baixo, mas não tem continuidade. Isso é um indício de que a força vendedora ela está se cansando desse movimento aí, e aí chega um momento que a força compradora vai começar a agir no ativo e a gente pode observar a mudança da tendência no diário de baixa para uma tendência de alta, tá ok? Então o gráfico de 4 horas aqui a gente já pode observar que ele mudou a tendência, ele inverteu essa tendência porque a gente tem aqui topos e depois foi fazendo três fundos ascendentes. Então aqui, ó, eu tenho fundo, depois fundo ascendente e fundo ascendente. Olha essas bases de preço aí. E aí a gente tem uma resistência aqui na casa dos 39 mil dólares, né? É uma resistência aí mais significativa. Caso venha a romper aí, a gente pode ver a força vendedora, a força compradora empurrando o preço aí e propiciando a tão sonhada mudança aí que os touros esperam no gráfico diário. Então, touros mais agressivos estão entrando na operação aqui e usando a base de preço, né, o último fundo ascendente como stop. Outra coisa que eu estou vendo aqui é a possibilidade, além, duas coisas na verdade. Estou vendo aqui agora um triângulo ascendente e triângulos ascendentes geralmente rompem para cima. Olha aqui, então a gente tem um triângulo ascendente aqui, tá com dois toques, né? Então a gente precisaria de mais um para confirmar aqui. Vamos esperar ver se vai estreitando aqui. Então, triângulos ascendentes rompem para cima, maior probabilidade. E, além disso, eu vejo aqui a formação de uma possível xícara, né? Fazendo aí um campo em rendo. Então eu tenho aqui, ó,
Formação da xícara, aí depois a alça, e aí a gente tem aqui, ó, o desenho da xícara. Então tem essa possibilidade aí no 4 horas aí. Vamos aguardar e ter o rompimento. Onde ficaria interessante aqui, se eu fosse um trader mais agressivo, eu entraria aqui após o rompimento, eu esperaria fazer o pivô, né, de recuo para a resistência rompida, que agora é suporte, e aí nesse pullback eu faria a compra aqui, nesse retorno à minha antiga resistência. Então aqui seria um ponto interessante que eu faria a compra se eu fosse um trader mais agressivo, tá ok? Então é isso que a gente tem para o Bitcoin aí. Acho que hoje o cenário internacional também ajudou. SP500 fechou no positivo aí, 1,8%. Tá indo aí em encontro, na verdade superou a média de 26 períodos, mas ainda conforme o preço vai subindo, a gente tem um volume de compra descendente no SP500. Na verdade, estou no gráfico de 4 horas. Vamos olhar o gráfico diário aqui. E aí, ainda não superou a média de 26 períodos aqui também no diário. Se o SP500 romper essa média de 26, muito provavelmente o Bitcoin também vai romper a média de 26 períodos lá. O Bitcoin está muito correlacionado com o mercado internacional norte-americano. E aí a gente tem que observar essa performance aqui e isso será refletido lá no Bitcoin, tá ok? Então tem uma boa base de preço aqui em 430 dólares. Vamos ver aqui os contratos futuros, né, do SP500. Então, contratos futuros, colocar aqui 4 horas, que a gente vê aqui, ó, 4 horas dando continuidade, subindo aí, fazendo bandeirinhas de alta. Então tá muito interessante, tá saudável aí e vamos aguardar para ver se isso continua até a abertura do mercado aí. Por enquanto, inversão da tendência, a gente costuma ver que agora, olha só, os volumes de compra maiores do que os volumes de venda e a gente tem uma possível, né, inversão aí na tendência do 4 horas. A gente já teve, né, porque teve fundo e depois um fundo aqui, uma base de preço ascendente. E agora vamos ver se o ativo consegue segurar isso aí. Bom, se a gente está no Bitcoin e a gente está vendo aqui uma possibilidade de inversão da tendência no diário, a gente precisa de uma base de preço ascendente contra a base anterior. E aí, como que a gente vai observar essa base de preço contra a base anterior? A gente vem aqui, ó, e vai analisar uma base quando o RSI, essa base de preço, quando o RSI em uma hora tiver em sobrevenda, é a maior probabilidade dela acontecer. Então a gente tem aqui, ó, subiu e aí agora vai buscar um fundo em algum lugar aqui contra o fundo anterior, um fundo ascendente, para depois criar força e buscar aí, quem sabe, a média de 26 ou superar e a gente ter a inversão da tendência no diário, tá ok? Outra coisa que a gente pode analisar aqui é ver a força desse repique e a gente vai buscar a força desse repique utilizando Fibonacci, né? Então eu venho aqui, ó, e vou da onde o ativo começou a cair até aqui agora. Aí eu posiciono aqui e eu vejo uma coisa positiva aqui também para a força compradora, que olha só, teve a queda e olha a força do repique. O repique passou de 0,38 de Fibo, mostrando que teve espaço suficiente para fazer um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então, os repiques, né, acima aí de 0,38 de Fibo invalida a bandeira de baixa. Então é o que eu tenho aqui hoje, que eu estou vendo aqui no Bitcoin. Tá interessante, vamos aguardar aí. Acredito que ele venha buscar aqui 40 mil dólares e aí depois a gente tem que ficar um pouco mais, digamos assim, cauteloso contra essa média de 26 que conflui com esse número psicológico aí. Mas vamos aguardar. O mercado internacional está saudável e isso é muito bom para o Bitcoin. Tá ok? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dê o seu like, ajude a gente a fazer com que o canal cresça e que mais pessoas consigam ingressar e aprender sobre o mundo cripto aí, tá ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.